Olá, este é o Chame Paz, o seu programa do bem. O mês de novembro será especial no Chame Paz e a partir de hoje nós exibiremos uma série de 4 programas gravados na terceira Feira Baiana de Comunicação Solidária, evento promovido pela Arquidiocese de Salvador. Nós vamos apresentar ações e trazer reflexões de como as relações profissionais, comerciais, sociais e pessoais podem ser pautadas em valores como justiça e dignidade. No programa de hoje, vamos entender o que é economia solidária e conferir destaques da feira que aconteceu na Praça Municipal de Salvador. As relações econômicas normalmente são fundamentadas apenas no valor financeiro das mercadorias. Mas a economia solidária prova que é possível privilegiar as relações humanas e a justiça sem perder a rentabilidade. Estamos na terceira Feira Baiana de Comunicação Solidária e agora é a hora da gente entender um pouco mais do conceito de economia solidária. André Ferreira é da CETRE, Superintendência de Economia Solidária do Estado da Bahia. E aí, André, como é que a gente pode entender o que é essa chamada economia solidária? Bom, a economia solidária, basta a gente compreender os processos de construção coletiva e de produção coletiva, né? A economia solidária, ela se contrapõe aos processos que a gente costuma ver hoje, no geral, na sociedade que a gente vive, que é o processo do individualismo, é o processo do cada um no seu quadrado, né? E a economia solidária, ela prega exatamente o contrário, que é a partir da produção coletiva, das relações baseadas na solidariedade, na proposta do respeito às diferenças, na promoção da igualdade e na construção de uma sociedade mais justa. Isso se revela muito facilmente, a economia solidária, quando a gente visita comunidades, por exemplo, como quilombolas indígenas, que naturalmente já têm essa coletividade muito presente no seu cotidiano. E aí a gente começa a observar isso dentro, inclusive, de espaços urbanos, nas grandes capitais, né? Não só no exemplo dos quilombos e das comunidades indígenas, isso no espaço urbano também é possível se ver. Então a economia solidária, eu diria que é como se a gente estivesse resgatando formas de produções antigas e que a gente se dispersou pela forma do processo do próprio sistema capitalista, em que prega pela individualidade, e a gente vê que é possível sim produzir de forma coletiva, baseado em outros valores, que é o princípio da igualdade, principalmente. E a gente pode pensar que essa economia solidária, que hoje de alguma forma é alternativa, pode vir a se tornar predominante? Acho que a instância governamental, no caso, ter uma superintendência, já é um passo nesse sentido. Sim. Bom, essa é uma pergunta bastante feita nos espaços que a gente costuma visitar, porque a pergunta é: economia solidária é uma proposta de revolução, é uma proposta que pretende derrubar o capital? Bom, eu diria que esse é o nosso sonho, que essa é a nossa utopia. Mas como a utopia serve para dar um norte à nossa luta, no caminho até essa ideia de que a economia solidária seja um sistema vigente, que o socialismo seja vigente, que os processos coletivos façam parte do nosso cotidiano, a gente consegue alcançar uma série de questões que a gente começa a perceber que é possível, né? Hoje em dia, até mesmo os processos do capital, quando a gente vê aí as compras coletivas, né, que estão aí bem comum no nosso cotidiano, isso é um exemplo do que a economia solidária faz. Lógico que a economia solidária tem outros aspectos, né, de novas relações, de uma relação bastante responsável com a questão ambiental, com foco no ser humano, mas a proposta é que a gente alcance um nível cada vez maior dessas experiências de produção coletiva. Por quê? Bom, já que o capital ele não consegue agregar todos, né? O mercado de trabalho está extremamente restrito, então a gente identifica que a economia solidária, ela é inicialmente, a priori, ela está surgindo aí como uma alternativa de retirada dessas pessoas de uma fase, inclusive, de extrema miséria. Não significa que a economia solidária só é produção para os pobres. Não. A gente tem grandes exemplos. Aqui em Salvador temos o exemplo da Colivre, que é uma cooperativa que produz software livre e que é formada por estudantes da UFBA. Então, assim, a gente tem a economia solidária como alternativa, sim, de saída de uma parcela da população que vive numa pobreza, que vive em extrema miséria, mas também ela surge como opção de profissionais que estão aí no mercado, mas que o mercado não consegue, né, não tem espaço para todos.
e a gente acaba produzindo também com essas pessoas. Bom, eu espero que um dia sim a economia solidária tome conta e que a gente consiga criar nossas relações hoje pautado no aspecto mais da solidariedade, no aspecto da coletividade. A Feira Baiana de Comunicação Solidária foi uma oportunidade de profissionalização. O público participou de cursos e palestras e quem sonha com um negócio próprio aprendeu os primeiros passos para uma gestão bem-sucedida. Ele é tipo casquinha, ele é recheio de morango, recheio de coco e chocolate por fora. A cobertura dele, o recheio dele é de... O ponto de trabalho de Rosival é na esquina da Praça Municipal em Salvador. Coco com goiaba, coco puro, chocolate, castanha, leite condensado, mangaba, amendoim, milho verde, tapioca, jaca, açaí, limão, esquimo de coco, esquimo de morango. Como a mercadoria é perecível, diariamente é preciso repor. Mas com o calor da Bahia, o produto também não fica encalhado e a perda é mínima. Em média, 5 horas de venda são suficientes para o carrinho estar vazio. O negócio pode parecer simples, mas aí está um empreendedor individual. Pessoas como eu também que quero virar um microempreendedor e também não sabia por onde começar. E começando pelo Sebrae, eu posso ter a oportunidade, por exemplo, de me formalizar e ter o apoio do Sebrae na parte técnica e até mesmo em outros tipos de coisa que eu necessito, como apoio financeiro, que o Sebrae pode me encaminhar também para os bancos que são parceiros. Para comerciantes como Rosival e também para produtores e gente que sonha com um negócio próprio, a Feira Baiana de Comunicação Solidária ofereceu cursos na área de empreendedorismo. A formação, em parceria com o Sebrae, trouxe exemplos de iniciativas pequenas que se tornaram rentáveis e também trouxe dicas de como regularizar e administrar uma empresa. A pessoa tem que ter qualidade, ter bom atendimento e ter preço para aquilo que comercializa ou que negocia. Eu acho que são 3 palavras mágicas que eu sempre digo, que todo empreendedor e coloca isso como atividade principal, vai longe, além do planejamento. A formalização traz vantagens como a possibilidade de emissão de nota fiscal e, portanto, participação em licitações e prestação de serviços para grandes empresas e órgãos públicos. Para o empreendedor, mais um benefício é a contribuição para o INSS, que garante as mesmas vantagens de um trabalhador que tem a carteira assinada. Entre os participantes das palestras da feira, pessoas como Luciare, que comercializa roupas de criança e viu na ocasião uma oportunidade para crescer. Eu vim aprender mais como empreender, aprender como desenvolver o meu negócio e conhecer novas técnicas de como empreender e vender melhor. E como a Pascom ofereceu esse curso, então eu fiquei muito feliz de poder participar. Vim para a Feira da Comunicação Solidária e aí fiquei muito feliz de ver que a Pascom estava oferecendo o curso juntamente com o Sebrae. E vim participar e gostei muito, foi uma tarde muito proveitosa, onde eu aprendi com o professor Ezequiel sobre muitas coisas. Mesmo quem ainda não desenvolve uma atividade empreendedora, aproveitou a iniciativa. Eu andava buscando essa informação. Eu fazia as coisas pela minha cabeça, e, digamos assim, de vez em quando eu dava um sitezinho, uma ideia, pintava assim, eu aproveitava, anotava, planejava e executava, mas não é uma orientação técnica da pessoa habilitada. A partir das ações da população, nasceu na administração pública uma instância para apoiar e fomentar a economia solidária. Esta é a prova que a articulação das pessoas leva ao reconhecimento governamental. Como é que na instância governamental surge essa questão da economia solidária ao ponto de a gente hoje ter uma superintendência, um setor organizado para cuidar da questão? Bom, eu fico muito feliz para falar de governo na economia solidária, porque o que é bem interessante para mim é que a política pública de economia solidária, ela não é aquela política criada de um gabinete, né, do governador, do gabinete do secretário para o povo que está lá com aquela distância. Não. A política pública de economia solidária, ela é um resultado da articulação da organização popular. E é nisso que eu acredito, é isso que faz a gente bastante feliz. Porque como é que surge a política pública de economia solidária no Brasil? Bom, a gente tem algumas experiências aí da década de 80, mas ela ganha corpo no Fórum Social Mundial, quando um grupo que trabalhava na organização do fórum se reuniu e que discutia a economia solidária
compreendia a economia solidária como uma forma alternativa, de geração de renda, da construção de novas relações. E essas pessoas, quando o presidente Lula foi eleito, eles entregaram um documento ao presidente indicando, bom, a economia solidária existe no Brasil e é preciso se criar uma política pública para contemplar essa massa, né, que produz aí de forma coletiva. Aqui na Bahia, e aí foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Aqui na Bahia ela se deu da mesma forma, baseada na organização popular, na organização dos grupos que já atuam aqui com a economia solidária. Em 2006 foi construído um documento entregue à equipe de transição do governador Jacques Wagner, e aí esse documento foi entregue ao governador. Com esse documento ele criou a Superintendência de Economia Solidária. E o que é muito interessante, a política pública hoje, ela está pautada nos documentos gerados pelo movimento social. Quando você visita os documentos gerados na Conferência de Economia Solidária, a Conferência Nacional, ela aponta lá que os principais entraves são formação, comercialização, crédito, entre outros. E esses são os pilares do trabalho de vocês, é a partir dessas pistas dadas pelas pessoas que já experimentavam a economia solidária que vocês se organizaram? Exatamente. Essa é a importância de uma política pública que brota da demanda do povo, ou melhor, da demanda daquele segmento que vai ser contemplado. Porque a gente diminui em muito a possibilidade de erro no foco dessa política. Bom, é lógico que com todas as limitações do Estado, com todas as dificuldades em movimentar a máquina pública, a gente consegue contemplar as demandas porque foi baseado nos documentos gerados pelo movimento que a gente conseguiu. Bom, a própria estrutura da superintendência, ela indica, foi criada em cima das demandas das deficiências indicadas nesses documentos, que é crédito, formação e fomento, equipamento e assim como comercialização. Hoje a gente tem uma coordenação de fomento à economia solidária, uma coordenação de formação e divulgação e uma coordenação de microcrédito e finanças solidárias. Um estande conceito. Esta foi a proposta do Colégio Salesiano Dom Bosco para a terceira Feira Baiana de Comunicação Solidária. Com materiais recicláveis, eles alertaram para os cuidados com o meio ambiente e apresentaram móveis, brinquedos e objetos decorativos ecológicos. Esse é um estande que mostra que é possível usar material reciclado e fazer coisas bonitas? Na verdade, esse é um stand ecológico onde nós preferimos esse ano mostrar a cara diferente com materiais, com puffs de pneus, com bolas de garrafa PET, com luminárias, com a mesa ali decorada com papel, com casca de buguevilha, com pétalas de rosas, dando toda uma entonação diferente, não só ficando na questão do folheto, mas mostrando que o Salesiano está trabalhando com o desenvolvimento sustentável. Então vamos agora conhecer um pouquinho de cada uma dessas coisas que vocês usaram. Esse material aqui, como é que a gente pode usar? Onde é que ele entra, por exemplo, numa decoração? Em que espaço a gente pode usar? Bom, na verdade aqui são 79 fundos de garrafa, do maior e do menor. A gente vai juntando com lacre, formando, vai começando de 3 a 3 e a gente pode empendurar e fazer um globo. Coloca uma lâmpada por baixo e forma um globo e ele acende em qualquer ambiente, seja numa varanda, num espaço como esse ou até mesmo dentro de casa. Bom, nós estamos bem acomodados em puffs feitos de pneu. Esses puffs, eles na verdade são pneus que não tem mais serventia, que jogam fora, então nós fazemos o quê? Nós pegamos esses pneus, juntamos um ao outro e aí colocamos 4 parafusos, embaixo colocamos um pedaço de madeira também que alguém possa estar jogando em algum local algum resíduo, colocamos 4 rodanas, podemos forrar a parte de cima com juta ou qualquer tipo de tecido e pintamos ele e está pronto para decorar 4 pneus e na verdade pode colocar um de frente que no meio para ser o centro com vidro e a varanda está realmente equipada como está essa daqui. Para a criançada se divertir, pode até construir o próprio brinquedo. Na verdade aqui nós temos o jacaré, que ele é feito com fundo também da garrafa PET com tampinhas. Temos também aqui as garrafas de shampoo, né, e de água sanitária
onde forma qualquer tipo de brinquedo, basta ter realmente a criatividade. Ali nós temos o avião e outra garrafa também. Aqui são flores, elas são cortadas de forma aspiral e aí a gente enrola ela e é colocado o quê? É colocado pó de café com pó de serra. A gente mistura e dá uma tonalidade e ela fica bonita assim para enfeitar o ambiente. E também temos aqui a mesa, que essa mesa estava toda estragada. Aqui ela é forrada com papel, né, feito de papel reciclado. Isso aqui são cascas de cebola, pétalas de rosa, uma folha seca e aqui nós temos juta. E essa juta a gente bota para fazer realmente a decoração. E está pronto para mostrar. Recupera-se um móvel que estava lá no canto, né? Com certeza, a gente recupera, reutiliza e também dá uma tonalidade totalmente diferente. Professor, aqui de longe parece madeira, mas é o que esse material? Aqui é uma pasta, tipo papelão que estava no campo e a gente pega, corta em tirinhas e aqui faz uma luminária. Aqui só falta colocar a parte do fundo, aliás já está pronta, aqui furar, colocar uma lâmpada e ela acesa em um ambiente, um quarto, uma sala, fica excelente. Professor, uma escola não pode se furtar de falar com os outros, de cuidar do meio ambiente. É essa a proposta do ensino de vocês e também isso demonstra aqui nesse stand? Justamente essa é a nossa proposta que a gente mostra aqui no stand e também lá no Colégio Salesiano Dom Bosco Paralela. A forma que a gente trabalha de trabalhar na sala de aula de forma interdisciplinar, de forma transversal, junto com os professores, não só de matemática, como de geografia, biologia, sociologia, arte, música, enfim, todas as disciplinas a gente pode trabalhar com a educação ambiental, porque hoje em Salvador, Salvador recolhe 4.632 toneladas de resíduos por dia e cada um de nós produzimos 1 quilo de lixo por dia. Toda mudança de hábito é difícil, mas com a comunicação é mais fácil conscientizar. Por isso, a divulgação é tão importante para as práticas de economia solidária. Nós estamos na terceira Feira Baiana de Comunicação Solidária. Como é que neste universo da economia solidária a comunicação entra e pode potencializar esse trabalho de vocês? A comunicação para mim ela é fundamental, é a minha área inclusive de formação e eu entendo que já que pouca gente conhece a economia solidária, é o momento da gente divulgar. E divulgar não só o conceito de economia solidária, mas principalmente as práticas da economia solidária. E dentre elas a gente tem, por exemplo, o consumo consciente, né? Quando a gente compreende que o poder que temos no momento que decidimos consumir e a gente passa a refletir sobre o consumo, sobre o impacto do nosso consumo no mundo, esse é o momento da gente começar a compreender o poder que temos nas mãos e que fizeram questão de tirar esse poder da gente para a gente não compreender essa questão. E aí a economia solidária, quando a comunicação publiciza, quando a comunicação espalha os conceitos por aí da economia solidária, com o seu poder que a comunicação tem, ela auxilia nessa construção de novas relações, né? Então, acho que a comunicação é fundamental, é uma das armas para a gente continuar nessa luta e fazer com que a economia solidária se torne aí a principal forma de relação, né? Agora é uma caminhada longa, né? Porque, na verdade, é uma mudança de comportamento, uma conscientização, como você falou agora, por exemplo, da questão do consumo consciente. Então, ainda demora um certo tempo para que a gente tenha isso na prática. Sim. E eu acredito muito, não tenho nenhuma dúvida de que a gente consegue. Mas que isso tem que ser passo a passo. Eu costumo usar esse exemplo. Há bem pouco tempo atrás, era um discurso comum por aí de que lugar de mulher é na cozinha. E hoje, graças a Deus, e não só a Deus, mas a muita luta, muita organização e a mudança de consciência, a gente entende que hoje o lugar da mulher, por exemplo, é na presidência da República. Graças a essa mudança, aos poucos, passo a passo. E aí a gente pode citar vários exemplos, como as relações raciais, como isso vem mudando com muita luta, com tranquilidade, com calma. Então a gente entende que o caminho é longo, mas como uma grande companheira nossa diz lá na secretaria, que a corrida ela não é de velocidade, ela é de resistência. E a gente chega lá sem dúvida. De vez em quando a gente faz algumas matérias aqui no Chão em Paz, visitando cooperativas, visitando experiências de economia solidária. E eu acho que uma coisa que me chama sempre a atenção são as relações humanas. No eu e tu e eu, ali direto.
as relações são muito mais fáceis, muito mais respeitosas. E isso passa pela comunicação também. Sim. É um novo jeito de pensar o mundo que vai chegar na economia, na prática? Bom, eu vou dar um exemplo assim muito claro, muito interessante de mudança de relação. Imagine uma fila de crianças na escola, indo pegar o seu lanche, em que o colega que está na frente pega o lanche, passa para o colega que está atrás, depois pega o seu e sai. Olha que detalhe bobo que pode mudar o mundo. Simplesmente quando a gente começa a aprender a olhar o outro, a compreender que o outro existe e que a gente faz parte do outro também. Ou seja, o princípio da solidariedade que a gente prega não é uma solidariedade da doação, porque partindo disso aí significa que eu tenho mais e posso te dar. Não é só isso. A gente parte de um princípio da interdependência. Eu te ajudo porque eu também preciso de você. E aí quando a gente forma essa teia, sem dúvida o mundo fica mais fortalecido, as relações ficam mais fortalecidas e quando elas estão pautadas na coletividade, eu diria, é bem mais fácil da gente alcançar um lugar confortável para todos. O Elevador Cultural, momento da Feira de Comunicação Solidária destinado às artes, trouxe para a praça o trabalho artístico que acontece nas periferias e nas instituições sociais de Salvador. Em uma das noites, o grupo de violões da Acopamec, entidade que oferece educação para crianças e jovens em Salvador, presenteou o evento com música. Bem, música pra mim, né? Hoje, a música pra mim significa quase tudo, porque eu comecei cantando, depois parei, comecei a tocar violão, depois parei de novo, aí voltei a tocar violão, hoje toco, canto, faço parte da minha banda Estação da Cor. Sim, fui lá na Acopamec, aprendi a tocar há 2 anos. Eu antes tomava curso de violão antes, aí eu fui aprendendo, desenvolvendo mais, eu peguei a paixão pela música, me apaixonei pela música, eu amo música. Fica sabendo, na verdade, nessa troca de que as coisas estão funcionando, que está dando certo e que a gente pode ver outras coisas através da arte, dar uma outra perspectiva aos meninos, saber que tem futuro. Não existe vida para mim sem música. Sem meus amigos também, meus companheiros de curso, meus colegas, não existe, para mim não existe. Quando eu encontro uns deles ou os pais e me falam que os filhos têm a vontade de ser professores de música, isso é muito gratificante. Aí que está o pagamento, enfim, das coisas. Eu sou Marivaldo ali, que sempre está ali no meu pé. Esse universo da música, a Acopamec ajudou você? Como é que foi? Puxa, ajudou bastante, porque hoje, né, eu acho que eu não poderia estar aqui uma dessas, poderia estar na rua ou em casa sem fazer nada, ou até mesmo qualquer dia aí que às vezes eu fosse, os caras me chamam, bora jogar bola, velho, bora ali dar o lugar, rapaz, eu vou pro curso que é melhor pra mim, que a cada dia que passa eu vou aprendendo mais. Estudar também, né? Sempre. Sem parar, sem estudo também não tem. A gente não consegue seguir à frente. Aprendendo a melhorar mais. Aprendendo sempre mais com as pessoas e com tudo. Na hora que traz os meninos para o palco, como é essa emoção? Acho que para o professor e também para os meninos. Com certeza.
A emoção faz parte, né? A emoção acho que as coisas não deixa de ser real, na verdade, né? Fica meio que artificial. A emoção faz parte de saber se vai estar tudo certo, que vai funcionar, enfim. Então tem que ter a emoção, acho, aquele friozinho na barriga que é natural de toda apresentação.